Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A você que nos acompanha das mídias, Deus abençoe você e na sua casa, que você seja realmente edificado nesta noite, você esteja, quem sabe, já acompanhando o culto e louvando ao Senhor conosco, e sempre é uma alegria a gente poder estar juntos, né? E quando for possível, esteja com a gente aqui também, na casa do Senhor, adorando o Senhor conosco de forma presencial, e que Deus realmente abençoe ricamente a sua vida. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Temos exposto este livro e, portanto, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, o segundo Evangelho, aí na sua escritura. Eu quero convidá-lo para que você possa abrir esse texto e nós leremos a partir do verso 20 até o verso 30, então do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Temos estudado essa série denominada O Rei Inigualável, e que você olhe e veja em Cristo Jesus, de fato, aquele que é incomparável, não tem outro igual, e à medida que estudamos, a gente tem percebido esta verdade preciosa que já o título da série nos traz. Então, eu quero convidar você a que façamos essa leitura de maneira responsiva. Deus abençoe o seu coração nesse instante. Leamos, então, o texto. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: este está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Deus nos ajude a compreender a sua palavra e aplicá-la à nossa vida. Queridos, temos trabalhado o livro de Marcos e a gente vai percebendo o quanto Jesus enfrentou as dificuldades, as pressões dos escribas, dos fariseus, como ele foi desafiado, como ele encontrou barreiras para expor a palavra, e o ministério de Jesus estava sendo realmente contestado pelos escribas e pelos fariseus. E com a escolha de homens que nós vamos olhar, quando você olha o texto, o início de Marcos, nós vamos encontrar que o Senhor Jesus Cristo vem desenvolvendo o seu ministério. Ele cura leprosos, ele cura um paralítico em Cafarnaum, conforme o início do capítulo 2. Depois nós vamos observar que ele come com pecadores e ele é questionado pelos escribas e fariseus. Jesus desafia também os seus seguidores quando ele, então,
é questionado pelos escribas e fariseus a respeito do jejum, porque os discípulos não jejuavam conforme a lei determinava. Depois o Senhor Jesus Cristo vai tratar no seu ministério, um momento em que ele olha para um rapaz que está na sinagoga, e ele tem uma das mãos ressequidas, e naquele instante o Senhor Jesus mostra o seu poder transformador, curando a vida daquele rapaz. E a cada dia essas questões vão enfurecendo os escribas e fariseus, e eles aos poucos vão aumentando a sua ira em relação ao Senhor Jesus Cristo e ao seu ministério. E é dentro desse contexto todo que nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo subindo ao monte. Ele ora e ele vai então escolher aqueles a quem ele deveria investir, com quem haveria de segui-lo, onde ele ia investir praticamente todo o seu ministério. E agora, aqui no capítulo 3, do versículo 20 em diante, nós vamos encontrar que o texto diz que Jesus, ele foi para casa, porque ele estava no monte, ele foi para casa, e é dentro deste contexto da sua casa, ou melhor, de uma casa, não da sua, mas de uma casa, é que ele então vai, ou aqui nesse momento é que vai desenrolar esse instante que nós lemos o texto, e eu quero olhar nesse texto aqui com vocês, observar tantas reações que tem os familiares de Jesus, que tem os escribas e fariseus, as respostas que o Senhor Jesus Cristo tem, após também as suas perguntas interessantes que ele levanta. Mas olhando aqui o texto, e eu queria trabalhar isso com os irmãos em cima desta pergunta: quem é esse Jesus? Os familiares questionam, olha Jesus, o que estava acontecendo com Cristo. Vêm os escribas e fariseus também, e olham para Jesus e tiram as suas conclusões. Seriam as suas conclusões corretas? Portanto, quem é esse Jesus? Quem é esse filho da casa? Quem é esse religioso? Quem é esse mestre? Como é que ele se manifesta? Eu queria que você acompanhasse aqui comigo esse texto, a partir desta pergunta, e nos trazendo aqui 3 respostas. Você que recebeu aí o seu boletim, você tem algumas informações que pode lhe ajudar, inclusive aí, tá? No seu boletim é o nosso texto e também as nossas ênfases que nós daremos aqui dentro desse texto, né, na exposição. A primeira coisa que nós olhamos aqui no texto, dessa pergunta, quem é Jesus? É que a gente olha um filho, um irmão, que não é compreendido por seus familiares. Os próprios familiares de Jesus não entendem plenamente tudo isso. É interessante que a gente crê que Maria, sua mãe, tinha no seu coração algo guardado, reservado, por causa daquela promessa que ela recebeu desde lá, a sua gravidez. E ela tinha um entendimento daquilo que de fato Jesus Cristo poderia e teria como ministério, mas não totalmente, tá? Então, dentro desse ponto de vista familiar aqui, a gente vai encontrar que os familiares de Jesus, não sabemos aqui, o texto não diz como era a reação de Maria em relação aos demais familiares, mas o texto faz questão de mencionar que os familiares, eles olham para aquela circunstância, quando Jesus expulsa demônios, o povo é atraído por Jesus Cristo, e ele fala assim: não, isso aí não é comum na vida de Jesus, não é muito natural. Agora, o que a gente percebe aqui, quando a gente olha então para esses familiares de Jesus, é que você olha para a Escritura, aos 12 anos ele já desafia, vamos dizer assim, que ele desafia seus pais, porque a família vai para Jerusalém para adoração, e de repente os pais estão voltando, e onde está Jesus? Na estrada começam a perguntar, e quando voltam, então já caminho de 2 dias, quando voltam, os seus pais encontram ele com os doutores da lei, conversando, e ele diz: eu estou tratando dos negócios do meu pai. Eu não sei como é que José ouvia isso, como que Maria entendia plenamente tudo isso, mas no seu coração, quem sabe, estava guardado as palavras do Senhor Jesus, de Deus, através do anjo, daquilo que seria então o seu filho. Agora aquele filho, que certo, ele toma uma decisão que
pelo ministério que ele desenvolve, não tinha como ele estar na dinâmica plena da sua casa, e é como se alguém que saísse de casa e as multidões fossem atraídas para ele, e os familiares começam a observar isso. Quem sabe começa a questionar a atitude, a postura de Jesus. De repente ele chama 12 homens para estar com ele, mas como é que é esse negócio? Que projeto é esse? E as multidões começam então a aglomerar à sua volta, e a família pode ser aqui o lugar mais difícil, de fato, Jesus começar o seu ministério. E é interessante que essa é uma verdade que a gente já começa a observar aqui no texto. O contexto familiar é o lugar mais difícil de exercer a nossa fé cristã. E Jesus começa a enfrentar isso logo no início do seu ministério. Os seus familiares se levantam e começam a observar assim, não, Jesus ele está fora de si. Isso não é normal na vida dele, nós conhecemos ele até hoje, 30 anos conosco, não é possível, nunca teve uma atitude dessa. E de repente vira um reboliço toda aquela realidade familiar, porque Jesus sai, portanto, o seu ministério, e a multidão segue o Senhor Jesus Cristo. Ele chama mais 12 para estar com eles. Eu não sei como é que você consegue imaginar isso. A mudança que começa na vida dessa família, e então os seus familiares começam a questionar a sua condição mental. Meus amados, muitas vezes nós podemos ser mal interpretados em relação à nossa fé. Eu não sei o que você tem enfrentado, quem sabe você que está me ouvindo, quem sabe você apenas é o único que tem procurado seguir o Senhor Jesus Cristo, entendeu o chamado do Senhor Jesus Cristo, e de repente você é questionado em relação à sua postura cristã, os compromissos que você tem, e alguém diz assim, isso é um fanatismo. São os riscos, portanto, quando nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus mesmo já advertiu os seus discípulos que não seria fácil a caminhada cristã, e ele enfrenta isso logo no início do seu ministério. A própria família de Cristo o rejeita e o ridiculariza em relação ao seu ministério. Queridos, e nós precisamos olhar para nós agora e pensar que a nossa caminhada, ela não é fácil, e portanto a gente precisa da graça do Senhor. E é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 16, 33, diz, no mundo passais por aflições, vá em frente, eu venci o mundo. É a dinâmica de vida que o Senhor quer de nós, sabendo que as dificuldades haveriam de ser enfrentadas todo o tempo da nossa vida. A nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades. O inimigo não se agrada quando alguém resolve, de fato, obedecer ao Senhor. No batismo de Jesus, o próprio Senhor, quando o batiza, e diz o texto, inclusive nós, ontem pela manhã, o pastor Cristiano, falando a respeito desse texto, em Marcos, ele disse, olha, aquele momento em que o Senhor olha para o seu filho e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer, e o prazer do Senhor estava no seu filho, porque seu filho era extremamente submisso ao Senhor, ao projeto de Deus. Eu falo assim, como é que nós temos sido em relação àquilo que Deus quer de nós? Servindo a Cristo. Quem sabe um filho, um irmão não compreendido por seus familiares, mas extremamente amado do Senhor, poder vencer toda essa barreira. E a gente olha para o texto e nós não vemos o Senhor Jesus Cristo abandonando o seu ministério, porque houve uma reação dos seus familiares e uma dúvida em relação à sua condição mental. Mas ele continua, cabeça erguida, o seu ministério, porque ele estava plenamente submisso à vontade do Pai. Quem é esse Jesus? Os seus familiares olham para toda aquela situação e dizem, quem é esse Jesus? E é interessante que a gente vai estudando o Novo Testamento e vamos vendo que os próprios irmãos do Senhor Jesus vão entender mais plenamente, mais tarde, depois da sua morte e ressurreição, que parece que a ficha cai para entender de fato quem era esse Jesus
que estava entre eles, um irmão, um primo, um amigo, enfim, de convivência. Aí começam a conhecer de fato quem era Jesus. Mas uma segunda verdade, respondendo essa pergunta, quem é esse Jesus? Uma resposta que a gente teria aqui inicialmente era: aquele que é acusado, conforme a ótica dos escribas e fariseus. Aquele que é um acusado, conforme a ótica dos escribas e fariseus. Nós vamos olhar aqui então agora os escribas, como é que eles reagem? A partir do verso 22, e é interessante, que eu quero olhar esse texto, e a partir da versão, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: alguns mestres da lei, ou fariseus, que tinham vindo a Jerusalém, diziam: ele está dominado por Beelzebu, chefes dos demônios. É Beelzebu que dá o poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Então Jesus vai dialogar com esses homens. E é interessante que ele está na casa. Possivelmente aqui, quem sabe, seja a casa de Pedro, onde ele estava se hospedando, em Cafarnaum, porque os seus familiares depois vêm de Nazaré para entender o que estava acontecendo, toda essa mobilização. E aí nós vamos observar que o Senhor Jesus começa então a questioná-los, chama-os para si, os escribas, os fariseus, todos que estavam ali naquele momento, e para eles era um Jesus que estava endemoniado, era o diagnóstico deles, eram esses mestres da lei que eram juristas extremamente especializados para avaliar, para entender o que estava acontecendo nas sinagogas, e como Jesus ali estava atraindo muita gente, foram um grupo para ali, para ver o que estava acontecendo, e onde então eles fazem essa declaração. E a doutrina de Cristo, ele veio exatamente para quebrar plenamente esse poder de Satanás. E ficou muito claro que a expulsão, de fato, manifestou o poder de Deus sobre Satanás, e é o que nós encontramos logo no início do capítulo de Marcos, quando ele expulsa, então, o demônio, conforme o capítulo 1, a partir do versículo 21, em Cafarnaum, na mesma cidade que eles estavam, porque a notícia caminhou extremamente, e agora o Senhor Jesus Cristo está sendo acusado, então, pelos escribas e fariseus. Um veredito muito rápido. Parece que os fariseus e os escribas já estavam avaliando toda essa situação, porque a notícia já tinha caminhado, não só naquele momento, porque isso tinha feito, a expulsão do demônio tinha feito bem antes dele chamar os seus discípulos, ele tinha estado na sinagoga outras oportunidades, então já tinha passado um certo período de tempo, e as conclusões foram chegando, e quando eles estiveram aqui na casa onde Jesus estava, então eles dizem: olha, ele está possesso do espírito de Beelzebu, isso aí não é dos nossos. Agora, o que seria esse Beelzebu? O que eles estavam dizendo a respeito disso? A palavra Beelzebu dá a ideia de um senhor chamado Senhor das Moscas, ou Senhor a expressão tem essa, Senhor das coisas podres, ou onde se junta novamente as moscas. Tá? Esta a ideia, uma das ideias que traz, mas também pode significar o Senhor de uma casa, de um templo, que tem um domínio completo daquela situação. Então são duas realidades, mas a ideia é a mesma, porque uma coisa podre, quem toma conta disso é as moscas, e uma casa pode estar plenamente dominada por alguém, e aí então é nesse aspecto então que o texto usa essa expressão Beelzebu, também para dar a ideia de alguém que tem um poder, que tem o domínio sobre um espaço, sobre uma casa, sobre um templo. E aqui então é de fato aquele que governa uma dinastia, um grande grupo de demônios, e por isso ele é chamado então de Beelzebu, aquele que tem autoridade numa casa. E aí então é onde Jesus começa então a questioná-los. O versículo 23, quando ele diz assim: e dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Como é que pode ser isso?
E então, a partir do verso 24, ele vai dizer: o país ou o reino que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído, não prospera. Mas ele usa aqui uma outra parábola e diz uma família dividida. Como é que ela pode subsistir? E é essa analogia que ele usa aqui. Se há uma crise no casamento, se marido e mulher estão se degladiando, se os negócios da casa não estão indo bem e cada um culpa o outro e já começa a ficar dividido, se essa união não é uma união que ela tem propósitos comuns, então naturalmente ela está dividida. Filho, igreja, enfim, qualquer que seja a associação ou aglomeração, se ela estiver dividida, ela não prospera. Mas ele continua dizendo, verso 26, se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino então não continuará a existir, mas será destruído. E então ele diz: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa, enquanto não amarrar o valente. O que Jesus estava dizendo aqui? Primeiro é lembrar que Satanás é este homem forte que o texto coloca aqui para nós, e Jesus quer dizer assim: olha, tem alguém que domina esse espaço, quer ser um reino, quer seja uma casa, quer seja um grande domínio, e este dominador precisa ser vencido. Então Jesus é aquele que invade a casa, o reino, e amarra, e ele pode agora saquear plenamente. E Satanás é este homem forte que atua no mundo. A gente precisa ter a consciência plena disso. É aquele que prende os homens dos seus pecados, é aquele que leva à morte, é aquele que leva à possessão demoníaca, é aquele que destrói as famílias, é aquele que destrói reinos, é aquele que tira toda a harmonia. E é isso que Jesus quer lembrar aqui de Satanás, é aquele que tem um domínio sobre este mundo, um domínio que ele está sempre no comando. E Jesus disse assim: olha, se este reino está dividido, ele não subsiste, mas o homem forte, ele pode dominar este reino. E aí é quando ele expressa aqui: ninguém pode entrar numa casa de um homem forte e roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo. Queridos, os homens continuam sobre a posse, a escravidão dos males do inimigo. Ninguém além de que Jesus pode de fato vencer. Ninguém além de Jesus pode invadir o reino e levar então embora todos e garantido a sua plena vitória. Ninguém pode fazer isso senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, Jesus é o homem forte, não um homem forte, mas o homem forte, aquele que venceu de fato Satanás. E Jesus quer mostrar aqui, para mostrar assim: eu sou esse Senhor que expulso Beelzebu, que tiro Satanás e que lhe amarro, que tira as suas forças, e dizendo: eu tenho o domínio total sobre todas as coisas. É interessante quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, versículo 12, falando da fúria de Satanás, inclusive nos nossos dias, a forma com que ele age. Ele diz assim: olha, ele sabe que pouco tempo lhe resta, por isso a sua fúria altíssima. Por isso toda a sua fúria. Queridos, nosso coração precisa descansar na mão daquele que um dia venceu Satanás, subjugou Satanás. E é o que nós encontramos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz que para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Este é o poder de Deus, que invade o espaço de Satanás, vence totalmente a Satanás, subjuga o inimigo das nossas almas. E nós precisamos lembrar que é este Jesus
que os escribas e fariseus não reconheciam. Mas é esse Jesus que de fato cada um precisa conhecê-lo plenamente, entendendo plenamente o seu poder transformador, o seu poder que muda situações. E é isso que ele pergunta a Satanás, questiona, aos escribas e fariseus, e mostra o seu poder de mudar a história daquele endemoniado que Jesus enfrentou, e agora os escribas e fariseus o questionam, e ele vai mostrar o seu pleno poder, pois que na ótica de Deus, Jesus é o Senhor dos senhores, ele é o dominador de todas as coisas, portanto ele é o vencedor de Satanás, ele está subjugado. A igreja precisa caminhar dessa certeza plena. Queridos, meu caro irmão, lembre disso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele não é um poder, apenas uma influência, mas Ele é o Deus, o Senhor dos senhores. É aquele que um dia abriu os olhos de Lídia para que ela pudesse compreender o Evangelho, é o que abriu o coração de Paulo, para que ele entendesse a sua perseguição a Cristo, e agora ele era dominado pelo Senhor Jesus Cristo. O senhorio de Cristo era uma realidade na sua vida, e eu quero te dizer, renda-se a Cristo se você ainda está longe, e de repente você olha para aquilo que Cristo tem feito, e diz assim, como é que isso pode acontecer? Somente pelo poder daquele que é o Senhor dos senhores, daquele que invadiu a casa, invadiu o reino, e expulsou o seu senhor, o seu Beelzebu, e então ele pode plenamente tomar conta desse espaço, e é isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Mas em último lugar, conforme a nossa proposta, trazendo resposta a esta pergunta, finalmente então Jesus é aquele que venceu o nosso arqui-inimigo. Jesus é aquele que venceu o nosso arqui-inimigo, o nosso inimigo maior. Versículo 28 até o versículo 30, diz assim, eu afirmo a vocês, que isto é verdade, os pecados que os homens cometem e as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca, ou as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque eles tinham dito que eles estavam dominados por um espírito mau. Queridos, Jesus é aquele que venceu o nosso arqui-inimigo. Por isso que ele tem autoridade para perdoar os pecados. E é interessante quando nós olhamos aqui para o texto, quando Jesus então manifesta a sua plena divindade, quando ele diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, que a expressão é uma expressão que somente o Senhor Jesus Cristo usa, inclusive numa outra versão, que é a nova versão internacional, ele diz assim, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, corresponde à mesma expressão que nós encontramos no Velho Testamento, assim diz o Senhor, é inquestionável esta verdade. Então Jesus diz assim, olha, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. E há duas questões aqui que eu quero observar com os irmãos. Primeiro, Jesus traz uma notícia tão preciosa aqui no texto, louvado seja Deus por essa preciosa promessa que ele tem, que ele nos assegura quando ele diz então um texto, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Meus irmãos, não há esperança maior do que essa, de lembrar que quaisquer que sejam os pecados que o homem cometa, todos podem ser perdoados em Cristo Jesus.
Nós podemos ter certeza que se nós confessarmos nossos pecados, diz a Escritura, Ele é fiel e justo para perdoar, seja pensamentos, palavras, ações, atitudes, omissões, Ele nos perdoa, Ele tem poder para perdoar. Essa é a garantia que nós temos, essa é a verdade preciosa que a gente tem. Quem sabe nós olhamos para algumas circunstâncias e assim, olha, não tem nem como eu chegar perto do Senhor, porque eu estou tão pecador, eu estou tão miserável, que eu não estou tendo nem coragem de abrir a minha Bíblia. Será que Deus vai perdoar tantos pecados que eu tenho cometido? De repente seja uma questão sua. Ou se olha para a sua situação assim, não é possível, eu tenho tanto pecado na minha vida, será que tudo isso é possível que Deus perdoe? E o Senhor Jesus Cristo está afirmando com todas as letras, todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, podem ser perdoados. É por isso que a Escritura diz que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar. O Salmo 103, versículo 13, ou versículo 3, a parte A, diz o texto assim, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Irmãos, não há nenhum pecado neste mundo que você não possa colocar diante de Deus e ter a certeza de que Deus tenha te perdoado. Mas o inimigo das nossas almas não quer que você tenha paz com o pecado já confessado. Volta e meia ele quer trazer isso de novo à sua memória. Um pecado que você já confessou, que já abandonou, que já deixou, e o inimigo tem trazido isso à sua memória de novo. É preciso vencer toda essa luta e lembrar, pela palavra, o Senhor diz que se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Ele não esquece, nem você esquece, mas Ele nunca mais joga isso na sua conta, porque Cristo, pela sua graça infinita, nos proporcionou o perdão. Isso é a alegria que a gente pode ter. Cada crente tem que ter uma alegria enorme no seu coração, porque eu posso dizer assim, Cristo me perdoou. Que pecado que é? Eu não sei, qualquer que seja o pecado, aquele que você está pensando, aquele que de repente você cometeu hoje, de repente antes de vir para a igreja, ou quem sabe no trânsito para aqui, ou quem sabe em casa antes de arrumar para vir para o templo para adorar o Senhor, saiba, confesse isso para o Senhor. Ninguém é perfeito mesmo não, todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, e não pelos seus esforços pessoais. É preciso descansar e colocar isso diante do Senhor Jesus. Essa é uma certeza que a gente tem. E o pecado é tão sério, e aí tem um segundo aspecto aqui que eu quero trazer para a gente observar, nesse texto, que está no versículo 29. Mas, todavia, porém, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Talvez lá no seu coração você fique assim, será se eu ainda não cometi esse pecado? Será se eu não cometi esse pecado em algum dia? Será que isso não é um problema meu? Meus irmãos, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Nós temos algumas contribuições que a gente poderia trazer aqui. Primeiro, na Bíblia de Genebra, os comentadores trazem uma explicação muito interessante, eu quero lê-la para você. Ele diz assim, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o ato de associar deliberadamente o poder e a obra de Jesus, que está cheio do Espírito Santo, com a obra de Satanás. Isto é identificar o bem espiritual supremo com o mal espiritual supremo, endurecendo o coração de maneira a tornar o arrependimento ou o perdão impossíveis. Fecha aspas. Mas também William Lane, ele traz mais uma contribuição para nós. Quando fala da blasfêmia, ele diz, ela remove para sempre o homem além da esfera onde o perdão é possível. Então a blasfêmia é uma expressão de hostilidade contra Deus, quanto à obra de Deus, aquela obra, atribuir
a obra de Deus a uma obra de Satanás, e é exatamente isso que os escribas estavam fazendo, atribuindo a Satanás a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo por meio de Cristo Jesus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A expulsão dos demônios era o sinal da invasão, da intrusão do reino de Deus entre os homens. Assim, amados, atribuir essa ação, então, ao poder de Satanás, configurava, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, diz o texto, o Senhor Jesus disse, não tem perdão. Queridos, assim veja algumas afirmativas que eu queria trazer para você aqui, para o nosso coração, para a gente pensar. Lembrando a respeito desta blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, é uma disposição contínua do coração que resiste à convicção do Espírito Santo. Segundo, é um ato verbal que atribui então a obra do Espírito Santo a Satanás. Apenas resumindo algumas expressões importantes para nós aqui, bem te lembrar. É quando diz assim, isso é obra de Satanás, não é obra de Deus. Terceiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está enraizada na incredulidade. Não crê no Senhor Jesus Cristo, no poder transformador. E é isso que os escribas e fariseus estavam dizendo a respeito de Jesus. Em quarto lugar, lembrar que é um pecado, e aqui para mim é uma das expressões preciosas que a gente precisa lembrar, é um pecado que nenhum cristão, nenhuma pessoa convertida pode cometer. Porque Deus já selou esse coração. Já é uma vida transformada, redimida pela graça salvadora do Senhor. Nenhum cristão autêntico, não estou falando nominal, estou dizendo nenhum crente transformado, regenerado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo pode cometer esse pecado. Portanto, é um pecado não cometido por aquele que está preocupado em tê-lo cometido. Isto é, ninguém que está preocupado, será que eu cometi esse pecado algum dia? Porque a sua consciência da preocupação deste pecado é exatamente a consciência do Espírito Santo que um dia transformou a sua vida e te dá a segurança que você precisa ter. Graças ao Senhor. Você que um dia foi alcançado pela graça do Senhor, já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Amados, a morte substitutiva de Cristo, a morte dele na cruz, é exatamente para nos proporcionar o perdão, essa graça que veio ao nosso encontro. Eu queria lembrar para você que Cristo, ele triunfou sobre este inimigo na cruz, em nosso lugar. Hoje eu posso ter acesso a esta graça plena, esse Jesus que você já entende quem é, porque aquele que te amou e se entregou, veio em nosso lugar, substitutivamente sofreu a nossa dor, para que nós pudéssemos ter o acesso a Ele. Meus amados, eu quero pontuar aqui mais duas coisas importantes, e assim estaremos encerrando a nossa mensagem nesta noite. Primeiro, ainda que você não seja compreendido na sua fé por aqueles que estão próximos, seja firme nos caminhos do Senhor. Firme-se. Jesus enfrentou a sua luta com sua própria família, exatamente aqueles que não entenderam plenamente o seu ministério, até que chegou o momento em que eles compreenderam realmente quem era Jesus. Às vezes as pessoas falam, não entender o Jesus que você segue, mas seja firme, sirva ao Senhor, não arrede o pé daquele que você entende plenamente que o Senhor chamou para que você pudesse pertencê-lo. Segundo, o poder do Senhor pode subjugar
as mais altas potestades, onde reside todo o poder e autoridade do inimigo das nossas almas. Eu preciso descansar no Senhor. O poder do Senhor subjuga a todos. E a igreja precisa descansar naquele que é poderoso para neutralizar a força do inimigo, que pode realmente tentar prejudicar a sua vida, solapar a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que o inimigo vive como um leão, rugindo ao redor dos seus, procurando alguém para devorar. A palavra de Deus nos diz que ele vem com tanta fúria que, se possível fosse, ele arrebatava os próprios escolhidos, mas não é possível. Louvado seja Deus, porque há uma segurança naqueles que descansam no Senhor. Esse é o Jesus que nos traz plena segurança. Mas em último lugar, louvado seja o Senhor, em que há então essa plena esperança. Plena esperança. E eu lhes asseguro, disse Jesus, todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Aproveite cada dia mais a oportunidade de chegar aos pés de Jesus, confessar o seu pecado, reconhecer quem Jesus de fato é, o Filho de Deus, o Senhor poderoso, aquele que venceu a Satanás, aquele que enfrentou as calúnias e as lutas da sua própria família, mas mostrou o seu poder e a sua glória, e a igreja pode caminhar triunfantemente, olhando para Cristo, servindo a Cristo, dependendo de Cristo, e lembrando que fora de Cristo é só escravidão, é morte, é perdição, é inferno. Mas em Cristo Jesus há verdadeira vida. Eu quero encerrar com a leitura do texto que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, e é um texto que nos traz plena segurança em Cristo Jesus. E você e eu poder experimentar isso é precioso. Colossenses capítulo 1, do verso 13 e o verso 14. Quem é esse Jesus? Espero que essa possa ser a sua resposta. Não as indagações mais da família de Jesus, não as acusações dos escribas e fariseus, mas a firmeza plena dessa própria declaração de Cristo Jesus, que é possível o perdão de pecados de todos em Cristo Jesus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E então diz o texto aqui, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossenses: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não estamos mais sujeitos à escravidão de Satanás, mas ao domínio agradável e precioso de Jesus, que nos liberta do império das trevas, mas coloca o seu reino sobre nós. E o texto diz que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é em Jesus que nós temos a nossa redenção. Quem é o Jesus que você serve? O Jesus das interrogações? Ou aquele que já venceu o Satanás, já lhe subjugou, já acorrentou Satanás, e agora ele pode salvar os seus, buscando os redimidos, e você e eu somos instrumento de Deus, um instrumento da graça, para levar o Evangelho, para que essas pessoas sejam resgatadas, transformadas. Isso só é possível porque Satanás foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido era a morte, e ele venceu, ressurgiu e está nos céus, aguardando o tempo de buscar a sua igreja.
Eu quero dizer para você, quem sabe está longe de Jesus ainda. Arrenda-se aos pés de Jesus. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Diga ao Senhor Jesus Cristo algo do seu coração, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, mora no meu coração, tira todo o domínio de Satanás. Eu preciso. Permita-me uma expressão aqui, talvez tomar posse de verdades que às vezes nós sofremos grandemente na nossa vida cristã por não conhecer a palavra, verdades preciosas que traz descanso ao nosso coração. E um deles é saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e saber que aquele que já encontrou a graça, foi encontrado pela graça do Senhor, liberto do império das trevas, já foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Cristo Jesus já está nos representando diante do Pai, e não tem Satanás que tire isso mais. Louvado seja Deus por isso. Que essa seja a alegria do seu coração, saber que o Jesus que você serve é o Jesus que te garante essa verdade preciosa. Mas que a blasfêmia do Espírito Santo seja para nós lembrar sempre dessa declaração aqui dos escribas e fariseus ao Senhor, a Jesus. Seja você lembrar sempre: o pecado é extremamente sério e eu não posso brincar com ele. Eu preciso da graça do Senhor sempre. Vamos ficar em pé e vamos orar?